Bom dia, meu querido e minha querida estudante. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Tiago Lima para mais uma aula de física no nosso curso pelo YouTube. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Eu tenho um Instagram há muito tempo, mas nesse Instagram ele era muito mais voltado para a minha vida pessoal, para os meus hobbies de fotografia e passarinhada. Pois bem, ele continua aberto para todos que quiserem seguir, mas eu agora fiz um Instagram somente para falar sobre ensino de física, para dar dicas para o vestibular, para te ajudar no 9º ano do ensino fundamental, para te ajudar no seu ensino médio, para te ajudar a passar no vestibular. Então fique atento aqui, ó, o perfil mudou, é Tiago Lima, _física, curta lá a página, vamos aprender física de uma maneira legal, divertida e, muito importante, reforçando os conceitos. Beleza? Hoje vamos falar sobre aterramento elétrico. Eu queria chamar a atenção porque caso você digite no Google, no YouTube, o termo fio-terra, vai vir umas paradas meio nada a ver com a física aí para você ver. Então eu decidi colocar o termo um pouco diferente. Ao invés de colocar o título dessa aula como fio-terra, nós vamos colocar o tema dessa aula como aterramento elétrico, o famoso fio-terra. Bora entender um pouquinho mais de física e se ficar alguma dúvida, ó, deixa o comentário, troca uma ideia comigo. É sempre um prazer poder te ajudar. Antes de tudo, eu preciso te dizer que normalmente a matéria que nos cerca ela é neutra. Isso porque os corpos eles são formados por átomos. E, naturalmente, esses átomos eles são eletricamente neutros, quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Dessa forma, ele está eletricamente neutro. Como esse átomo neutro compõe a matéria também estará neutra. Porém, pode acontecer dessa matéria passar por processos que nós chamamos de processos de eletrização. E nesses processos a gente consegue deixar o número de prótons e o número de elétrons com módulos diferentes, com valores diferentes. Quando isso acontece, a gente diz que o corpo está eletrizado. Então, um corpo eletrizado é o oposto de um corpo neutro. Um corpo eletrizado é quando ele possui um número de prótons diferente do número de elétrons. Mas muita atenção, se o nosso corpo estiver positivamente eletrizado, quer dizer que ele tem mais carga positiva do que negativa. E se o nosso corpo está negativamente eletrizado, quer dizer que ele está com mais carga negativa do que positiva. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre como a gente pode deixar um corpo eletrizado. Mas eu já te antecipo. Quando um corpo está eletrizado, ou ele ganha elétrons, e aí ele fica negativamente eletrizado, ou ele perde elétrons, e aí ele fica positivamente eletrizado. Por que somente elétrons? Porque os elétrons estão na eletrosfera. É mais fácil, envolve menos energia, arrancar elétrons, colocar elétrons. Para você mexer com os prótons que estão lá dentro do núcleo do átomo, você precisaria de muita energia, e aí os processos de eletrização não vão fazer essa abordagem aqui. Mas vamos ao que interessa. O que é o tal do fio-terra, ou para que serve o aterramento elétrico? A Terra ela tem uma propriedade muito interessante de neutralizar os corpos que entram em contato com ela. Como a Terra ela tem um tamanho muito maior do que qualquer corpo que entre em contato com ela, olha o que vai acontecer quando a gente encostar um objeto eletricamente negativo na nossa Terra. Então temos aqui o nosso corpo com mais elétrons do que prótons. E eu vou ligá-lo na Terra. Galera, esse aqui ó, é o símbolo do aterramento. Este é o símbolo do fio-terra. Sempre que ele aparecer, significa que você está fazendo ali um aterramento. Quando você ligar este corpo na Terra, você pode ter certeza que após esse contato ele vai estar neutro. E, como ele tem mais elétrons do que prótons, significa que este corpo ele vai perder elétrons para a Terra, ele vai perder exatamente o número de elétrons que ele tem em excesso, e se ele perdeu esses elétrons em excesso,
este nosso objeto ele vai ficar o quê? Neutro. Ele continua tendo elétrons, mas o mesmo número de elétrons ele vai ter de prótons. É isso que significa um corpo neutro. Tudo bem? Agora, se o nosso corpo eletrizado estiver com falta de elétrons, ou seja, eletrizado positivamente, na hora que eu ligar este corpo na Terra, a Terra também vai neutralizá-lo. Só que esse cara, ele não pode perder os prótons em excesso. Os prótons não descem para a Terra porque eles estão presos no núcleo do átomo. Então, o equivalente a perder esses prótons seria a Terra transferir elétrons para esse cara. E sim, a Terra vai mandar para este corpo exatamente a mesma quantidade de cargas positivas em excesso que ele tem. E, consequentemente, este corpo que estava eletrizado positivamente, ele também ficará neutro. Moral da história, não interessa se o corpo está eletrizado negativamente ou positivamente, ao ligá-lo na Terra, ele ficará neutro. Tá, professor, eu já entendi que ligar o corpo na Terra deixa o doidão lá neutro. Agora, para que serve isso aqui em casa? Bem, na sua casa o aterramento ele serve por medidas de segurança. Sabe quando você está lá tomando seu banho e aí você vai regular a temperatura da água e mexe aqui no registro e acaba tomando choque? Pois é, tem a ver com o aterramento elétrico que não foi feito. Para o nosso chuveiro elétrico funcionar, a gente precisa fazer, antes de tudo, a ligação elétrica. Esse fiozinho aqui, vermelho, e esse fiozinho aqui, azul, eles são as fases do nosso chuveiro elétrico. Pode ser, por exemplo, fase R e fase S para a gente ter uma tensão de 220 volts no nosso chuveiro, ou pode ser uma ligação monofásica, uma fase e um neutro. E aí, a diferença de potencial desse chuveiro vai ser ali da ordem de 110, 120 volts. Mas isso não é o mais importante. Para a gente ter o chuveiro elétrico funcionando, você tem que ter essa diferença de potencial. E quem vai dar essa diferença de potencial, que a gente costuma chamar de positivo e negativo, são esses fiozinhos aqui, o vermelhinho e esse azul claro. Porém, a gente tem um terceiro fio que está conectado ali, que é esse fio verde. Esse fio verde aqui, ele é o chamado fio terra. É ele o responsável pelo aterramento. Para o seu chuveiro elétrico funcionar, ele precisa apenas desse maior e desse menor potencial, ou seja, do fio vermelhinho e do fio azul claro. Ele não precisa daquele fiozinho verde. O aterramento não prejudica o funcionamento do seu chuveiro elétrico. Mas ele é uma medida de segurança, por isso ele existe. Então, fiz a minha ligação elétrica, conectei a tubulação do meu chuveiro para ele receber água, e aqui nesse desenho, olha o que eu tenho. Eu tenho o fio azul indo para uma fase, o fio vermelho indo para o neutro, beleza? Tenho aqui o meu maior e o meu menor potencial, popularmente chamado de positivo e negativo, e eu tenho o fiozinho verde, que está ligado na Terra, literalmente na Terra. Ele está aterrado. Para que ele serve? Bem, a corrente elétrica ela está ali fluindo, da fase para o neutro, do neutro para a fase, e quando ela passa dentro do chuveiro, ela passa por um componente chamado resistor. É esse resistor que transforma a energia elétrica em energia térmica para a sua água ficar ali quentinha. Esse resistor é feito de cobre, e o cobre é um condutor de eletricidade. Então, os elétrons eles passam aqui pela fase, pelo resistor de cobre para o neutro. Só que pode acontecer de um pouco desses elétrons eles passarem para a água e da água descerem para o registro. E aí, como consequência, a gente vai ter alguns elétrons aqui no nosso registro. Mas isso, pessoal, só vai acontecer, se o nosso aterramento ele não estiver feito. Tá vendo que eu apaguei o aterramento? Então, se esse aterramento ele não estiver feito, existe a possibilidade desses elétrons que escapuliram ali do resistor eles migrarem para o registro onde você abre o chuveiro. O problema é que quando você, molhado, muitas vezes descalço, ou ainda que esteja de chinelo, com o pé molhado, ensaboado,
vai mexer aqui no registro, o que vai acontecer? Esses elétrons em excesso que estavam ali no registro, eles passam pelo seu corpo para ir em direção à Terra. Lembra que todo corpo eletrizado, ao ser colocado em contato com a Terra, ele ficará neutro? Pois é, o registro está eletrizado. Você vai fazer o papel de fio terra. E quando esses elétrons eles passam por você e vão na direção da Terra, você toma choque. Então, aquele choque que você toma quando você mexe no registro tem a ver com esses elétrons que estavam acumulados no registro. A gente costuma chamar isso de eletricidade estática. Se o seu chuveiro ele estivesse ligado ao aterramento, esses elétrons aqui, eles não iriam se acumular na região do registro, pois qualquer excesso de elétrons viria direto para o aterramento e, consequentemente, para a Terra. Assim, você poderia tocar no registro, não haveria ali uma eletricidade estática, um acúmulo de elétrons, e você poderia encostar e não tomar choque. Eu trouxe aqui para vocês visualizarem, os 3 conectores de um equipamento elétrico que você encaixa na tomada. Esse pininho aqui do meio é o responsável por fazer a conexão com o aterramento. Mas não vai adiantar nada o equipamento ter a possibilidade de fazer o aterramento e a sua casa não estar preparada para isso. É muito comum, inclusive, a gente ver as pessoas cortando esse pino do meio, pois, como eu disse a vocês, ele não afeta no funcionamento do equipamento. Ele é uma medida de segurança. Para esse equipamento elétrico funcionar, ele só precisa desse plug aqui e desse plug do lado de cá. O do meio é um mecanismo de segurança. Aqui em casa, por exemplo, eu já reparei que antes de fazer o aterramento, era muito comum, ou eu ou a minha esposa, a gente tomar choque na máquina de lavar roupa. Pode acontecer de uma certa quantidade de corrente elétrica, de alguns elétrons darem uma escapulida do circuito elétrico da máquina de lavar. E aí, esses elétrons eles se acumulam na superfície metálica da máquina. Quando você vai lá e encosta a mão, esses elétrons eles passam por você para ir em direção à Terra, ou simplesmente você recebe uma parte desses elétrons para o seu corpo e isso te dá a sensação de choque. É muito comum também acontecer com aqueles computadores de mesa quando você encosta no gabinete, estufas de padaria. Isso é muito comum no nosso dia a dia, essa descarga devido à eletricidade estática. E uma outra informação relevante é que quando você tem prédios e esses prédios eles possuem um para-raio, o para-raio também está aterrado. O para-raio também está conectado à Terra. Devido a uma propriedade chamada de poder das pontas, o para-raio ele tem a propriedade de acumular uma quantidade de cargas elétricas maior nessas regiões pontiagudas. Então, muitas vezes acontece da gente ter uma nuvem eletrizada negativamente, por exemplo, por algum processo que a gente vai aprender, e essa nuvem negativa, ela consegue induzir cargas opostas em tudo que está na superfície da Terra, inclusive nas antenas. Porém, se esse relâmpago ele cai numa antena, essa antena ela pode queimar o seu televisor. Então a gente instala os para-raios, porque a probabilidade de um relâmpago cair no para-raio é maior do que cair numa antena, pois o para-raio ele tem essas partes pontiagudas, essas partes que acabam por acumular mais cargas elétricas. Assim, a chance de uma descarga elétrica de um relâmpago cair no para-raio é maior do que de cair em outras partes. Porém, essa descarga elétrica ela tem que ir para algum lugar, e é por isso que o para-raio ele deve estar conectado ao chão, conectada à terra. Então, esse para-raio que é colocado no alto do prédio, ele precisa estar conectado a um aterramento. E esse aterramento ele tem que ser projetado por alguém da área, por alguém capacitado. Assim, quando cai o relâmpago nesse para-raio, a descarga elétrica ela vai ser levada através desse fio condutor para um aterramento. Tudo bem? Então fique atento, já foi questão do Enem a abordagem sobre o aterramento elétrico.
Se você tiver alguma curiosidade, algum tema que você queira assistir aqui no canal, me manda uma mensagem, eu vou tentar providenciar para você. E caso tenha ficado alguma dúvida nesse assunto, me mande uma mensagem no Instagram, deixe um comentário aqui no YouTube e eu vou tentar te ajudar. Até a nossa próxima aula. Fique bem. Tchau, tchau!